Fala galera aqui do canal Café Concurseiro. Hoje nós vamos bater um papo acerca de um tema que está relacionado à disciplina de Medicina Legal. Disciplina essa que é cobrada nos mais diversos cargos, para o cargo de delegado, promotor e juiz, inclusive para os cargos de investigador e escrivão, a depender, é claro, do estado em que você venha a concorrer a esses cargos. Eu particularmente gosto bastante dessa matéria, tive a oportunidade de já me deparar com ela em alguns certames dos quais eu concorri. Estou aqui inclusive com alguns livros que me permitem acessar esse conhecimento de forma direta e indireta. É algo bem relacionado também aos peritos e inclusive ao que nós vamos falar de forma mais detida no vídeo de hoje. Vocês já se perguntaram como que os peritos criminais conseguem mensurar a hora do evento morte ao então cadáver? Isso só é possível através dos conhecimentos relacionados à medicina legal. Pessoal, dentro da medicina legal nós temos um tópico chamado de tanatologia, que é o estudo científico da morte. Dentro da tanatologia, que é um tópico bem abrangente, existe um subtópico chamado de cronotanatognose. A cronotanatognose é o estudo, é o diagnóstico cronológico da morte, melhor dizendo. Nesse diagnóstico, pessoal, o perito criminal ele irá avaliar diversos fatores que estão ligados à morte, que estão ligados ao cadáver, ao meio em que o cadáver se encontra. E quando eu digo meio, eu digo o meio ambiente. Ele pode estar num ambiente mais frio, mais quente, e todos esses fatores que interagirem com o cadáver serão cruciais para se determinar a hora da morte. O primeiro fator que salta aos olhos do perito é justamente a rigidez cadavérica. Logo após o evento morte, o corpo ele fica flácido, mas cerca de 2 a 3 horas após essa flacidez, acontece a rigidez cadavérica. Essa rigidez ela acontece em primeiro lugar na mandíbula e na nuca e membros superiores. É uma rigidez que acontece tecnicamente falando de forma crânio-caudal. Isso porque ela começa da parte superior e vai até a parte inferior, até se estender por todo o corpo. Então, depois dos membros superiores, essa rigidez ela vai se estendendo por todo o corpo e depois de cerca de 18 a 36 horas, o corpo ele vai estar totalmente rígido. Logo após essa rigidez estar completa, cerca de 24 a 50 horas seguintes, o corpo ele tende a voltar a perder essa rigidez e voltar a ficar flácido. Diante disso, pessoal, vocês já podem perceber que, de acordo com essas dinâmicas que acontecem ao cadáver, o perito ele chega e ele pode mensurar a que horas o cadáver foi morto. Lembrando que essa hora, normalmente, ela não é tida como exata. Esses eventos, eles se baseiam com esses eventos, melhor dizendo, para traçar um norte de quando aconteceu aquele evento, o evento morte. Então, tudo que sobrevier no corpo é conceituado como fenômeno cadavérico, tecnicamente falando, de acordo com a medicina. Outro fator que pode ser observado pelos peritos é a queda de temperatura do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo humano ele possui cerca de 37 a 37,5 graus Celsius de temperatura. Quando ocorre o evento morte, essa temperatura ela tende a baixar, e ela vai baixar e vai se equalizar ao meio em que o cadáver estiver. Eu digo se equalizar porque vocês podem encontrar questões de prova que dizem que a temperatura do corpo irá chegar a 0 graus Celsius ou até menos de 0, a menos 1, menos 2. E a gente sabe que quando a gente acessa a literatura, a gente vê que isso não é verdade, não é possível, porque a temperatura do corpo ela vai, na verdade, se equalizar, se amoldar à temperatura do ambiente em que o corpo está inserido. Diante disso, eu puxo aqui uma observação, porque nós temos fenômenos cadavéricos que são conservadores, como o próprio nome já diz, e nós temos fenômenos cadavéricos que são transformadores. Os conservadores, nós não iremos falar aqui, são fenômenos que, como o próprio nome já diz, têm a função de conservar o cadáver, certo? Então eles vão conservar e prolongar muito mais o estado de decomposição, retardar, melhor dizendo, o estado de decomposição do cadáver. Já os transformativos não.
eles vão, de certa forma, transformar o cadáver até chegar à sua esqueletização. Esses fenômenos eles acontecem com uma ordem cronológica, e é diante disso que eu volto a dizer que os peritos eles vão mensurar qual que foi o tempo de morte do cadáver. Então aqui nós estávamos falando sobre a perca de temperatura do cadáver. O cadáver ele tende a perder cerca de 1 grau Celsius nas suas primeiras 12 horas, 1 grau a cada 1 hora. E existem outros fatores, né, que influenciam essa perca, inclusive o próprio conjunto anatômico, né, do ser ali, ele pode influenciar nessa perca. Então, todos esses fenômenos que nós estaremos falando aqui, eles dependem também desse conjunto anatômico, eles dependem do conjunto do meio ambiente em que o corpo está lá inserido. Pessoal, outro ponto que pode ser observado pelos peritos são os livores de hipóstase de cor avermelhada. Logo após a morte, o sangue ele pode, né, se movimentar dentro do corpo. Só que após um certo período, mais especificamente aproximadamente 12 horas, esse sangue ele irá se depositar nas partes em declive do corpo, não se movimentando mais. Então, quando o perito acessa um local de crime em que ele vê um corpo estirado ali ao chão, ele pode observar que nas costas ou na barriga, no abdômen ou no peito, né, podem estar ali essas manchas vermelhas, indicando que aquele sangue ele já não se movimenta mais dentro do corpo e, consequentemente, já tem, né, essa quantidade aproximada de horas que aquele evento morte aconteceu. Outro ponto importante que pode ser observado é a mancha verde abdominal, que se forma cerca de 12 horas após a morte. Essa mancha verde, ela se instala no quadrante inferior direito, em razão da grande quantidade de bactérias e gases que estão presentes na região interna ali do abdômen do então ser humano. Então são esses pontos que podem ser observados. Existem vários outros pontos que o perito ele pode estar observando para cravar, né, para mensurar, melhor dizendo, a que horas aquele evento aconteceu. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, siga o nosso canal e até a próxima.